O Ramallah é um mês muito sagrado, meu irmão. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Sejam bem-vindos a esta última lição acerca da história do profeta Yunus alayhi salam, Yunus bin Matta ou Jonas, filho de Amitai. Este foi um profeta com uma história que deve-se tirar como lição de vida para todos nós muçulmanos em situações de dificuldade, em situações de aperto nas nossas vidas, como nós devemos saber estar nessas situações. E hoje vamos falar das lições que nós devemos tirar da profecia de Yunus alayhi salatu wassalam. Portanto, pode-se tirar muitas, mas muitas mesmo, lições desta passagem ou das passagens da profecia de Yunus alayhi salam, mas iremos resumir em duas das lições que nós podemos tirar da missão da profecia de Yunus alayhi salatu wassalam. Que qualquer que seja a missão onde a pessoa está envolvida, a missão religiosa, neste caso fazer o tabligh, fazer o da'wah, a pessoa deve ter sabr, deve ser perseverante, deve lutar contra o seu nafs, de forma a estar em estreita obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. E, independentemente das dificuldades que encontrar no seu caminho, não deve ser motivo de desistir da sua missão de transmitir a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Todo aquele que estiver, aliás, todos nós somos chamados a fazer o da'wah. No meio deste nosso da'wah, da transmissão da palavra de Allah, independentemente das dificuldades, seja elas quais forem que encontrarmos, não devemos nunca desistir de fazer este tabligh, de fazer este chamamento das pessoas para o caminho de Allah. E sempre recordar-se desta passagem de Yunus alayhi salam, que por causa desta sua do seu desespero, da sua zanga por ter encontrado obstáculos no seu trabalho, ele desistiu de convidar essa gente e Allah deu uma lição a ele de ser engolido por um peixe e com uma chamada de atenção. E nossa tarefa não é realmente convencer as pessoas, nossa tarefa é fazer chegar a mensagem. Quem faz com que a pessoa seja crente ou descrente, esta missão cabe a Allah subhanahu wa ta'ala. Cabe a nós a missão de transmitir a palavra e cabe a Allah aceitar dessa pessoa, a fazer com que essa pessoa aceite ou não esta mensagem. E a segunda lição que podemos tirar desta história do profeta Yunus alayhi salam é que deve haver sinceridade, ikhlas, a sinceridade na adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, para que a nossa expectativa seja positiva. É necessário que nós criemos estas condições de sinceridade no nosso coração, de positivismo também, como se não bastasse sermos otimistas que a nossa missão vai correr como deve ser, porque teremos o apoio da Allah subhanahu wa ta'ala por causa desta crença, por causa desta convicção que Allah vai apoiar na nossa missão. Portanto, a sinceridade para com Allah subhanahu wa ta'ala é a chave do sucesso para que o nosso da'wah, o nosso tabligh, seja realmente aceite e tenha o apoio da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E é preciso também que nós nos humilhemos, nós nos rebaixemos perante Allah subhanahu wa ta'ala, demonstrarmos a nossa fraqueza, demonstrarmos que nós somos falíveis e que sem o apoio de Allah subhanahu wa ta'ala nós não podemos ser bem-sucedidos na nossa missão. E também, no meio disto tudo, é necessário que cada um de nós, quando estiver em situação de aflição, saiba que é um teste da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Então deverá sempre se recordar deste dua de Yunus alayhi salam, dizendo: La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Este dua é um dua, como se diz na nossa gíria,
é tiro e queda. Ela resolve os nossos problemas, bastando termos confiança, bastando termos a convicção, a crença em Allah subhanahu wa ta'ala, que Ele vai nos apoiar, que Allah aceite de nós, de todos nós, e também nos facilite na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa vida, e podermos tirar a nossa vida, seja como o aprendizado que podemos tirar destas lições passagens do Yunus alayhi salam, que em português é traduzido como sendo Jonas, o filho de Amitai. A sua história, tanto no Corão como na Bíblia, vem mencionada algumas passagens idênticas acerca da história do Yunus alayhi salam. O profeta Yunus também era conhecido como Sahib al-Hud, ou Dhinnun, portanto, a pessoa que foi engolida pelo peixe. E Yunus alayhi salam foi um profeta que Allah subhanahu wa ta'ala enviou a ele para um povo de Nínive. Este povo, portanto, que na altura, esta região, dizia eu, esta região Nínive, situa-se portanto, na atual Mossul, no rio, entre o rio Tigre. E Yunus alayhi salam, ele é descendente dos profetas Ibrahim, como também de Jacob. E ele é da linhagem da tribo de Israel. Apesar de ser desta linhagem, Allah subhanahu wa ta'ala não enviou para o povo de Israel, mas se enviou para este povo de Nínive. E este povo era conhecido, como dissemos anteriormente, como um povo com uma situação, portanto, de bem-estar em termos de cultura, em termos de conhecimento, em termos de bem-estar social também. E o Yunus alayhi salam, como dissemos, foi enviado a este povo que podemos dizer que são os assírios. Ele foi enviado para, como todos os outros profetas, foram enviados com o objetivo de chamar a eles a razão, chamar a eles ao caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Eles, como se desviaram, como é sabido, se desviaram daquilo que tinha sido a sua orientação divina de adorar o único Deus, chegaram a se rebelar. Rebelaram-se às palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, e como Allah para cada povo enviou um profeta, e a este povo dos assírios enviou Yunus alayhi salam, ou o Jonas, filho de Amitai. E este povo assírio, portanto, é um povo que surge no deserto, que surgiu numa zona desértica, e só que eles tiveram tanta força de ocupar outras cidades e construíram a cidade deles, que foi conhecido de Nínive. E, portanto, eles conseguiram dominar as regiões à volta deste deserto e construíram o seu império, e também dominaram quase todas as zonas adjacentes a este Nínive. E por esta razão, eles conseguiram dominar porque eles tiveram, Allah subhanahu wa ta'ala agraciou a eles com esta capacidade, tanto intelectual como material, em todos os aspectos, para poder dominar os outros povos menos sem esta capacidade. E por causa do seu desenvolvimento, tanto socioeconómico, eles chegaram a se rebelar às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala e começaram a adorar a ídolos. E atribuíram nomes a ídolos. E, portanto, eles também tinham um nome, um ídolo chamado Assírio. Eles davam o nome aos ídolos em função dos nomes das suas cidades. E também aos seus reis, eles também atribuíam esta parte divina. Tornavam o rei como um ser divino, em que adoravam a este rei e também faziam tudo como uma forma de adoração que a religião orienta, tanto em forma de pedido, em forma de ofertas, em forma de adoração, todas as formas de adoração eles também
direcionavam aos seus reis como sendo pessoas que tinham este poder divino. E Yunus a.s. foi enviado para este povo para poder lhe chamar a razão, chamar-lhe ao caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. E a sua mensagem era a mensagem de todos os outros profetas, que era de chamar a eles à unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala. E como todos os outros profetas, Allah subhanahu wa ta'ala também, para fortificar a sua profecia, enviou junto com ele alguns milagres para que este povo pudesse acreditar. E isto também foi acontecer com todos os outros profetas, onde foi preciso, para provar a sua profecia, ao povo a quem foi enviado, Allah subhanahu wa ta'ala teve que junto enviar algum mu'jiza, algum milagre para provar a sua profecia. Portanto, este povo de assírios, quando Yunus a.s. chega com a mensagem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, eles rebelaram-se, não quiseram aceitar a sua palavra e continuaram no desvio em que eles se encontravam, continuaram no abismo em que eles se encontravam e continuaram, portanto, na escuridão em termos de iman, em termos de fé, de crença em Allah subhanahu wa ta'ala. E sendo assim, eles, logo a primeira, não acreditaram e não aceitaram o Yunus a.s. como sendo mensageiro de Allah e como trazendo as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas nem com isso ele permaneceu muito tempo a exortá-los, a chamá-los a eles a razão, a chamar a eles para o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Posto isto, Yunus a.s., como sendo ser humano e com as suas fraquezas, apesar de ser um profeta, ele ficou zangado, ficou frustrado e ficou zangado também ao mesmo tempo por este povo não ter aceito a sua mensagem vinda da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas ressalvar que Yunus a.s. era um profeta obediente a Allah subhanahu wa ta'ala, era um profeta que estava em constante recordação a Allah subhanahu wa ta'ala, que em algumas narrações dizia-se que era uma pessoa que não havia igual em termos de sua entrega total ao zikr, à recordação e à adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Mas nem com isto, este povo dos assírios, nesta cidade de Nínive, não quiseram acreditar nele e, portanto, rejeitaram a sua mensagem. E nesse momento em que eles rejeitam a sua mensagem, ele chamou a eles a razão e informou-os que o castigo de Allah estava prestes a cair sobre eles se não aceitassem a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. Depois de dar esta informação a eles acerca do iminente castigo que ia cair sobre eles, 3 dias depois, é narrado que 3 dias depois ele saiu desta cidade e foi embora zangado e abandonou este povo. E, portanto, quando eles se aperceberam, depois da saída de Yunus a.s. desta cidade, eles não quiseram acatar, não quiseram obedecer às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala através deste profeta. Quando eles já se aperceberam que realmente o castigo estava iminente, é quando eles, portanto, reconheceram que, afinal de contas, as palavras de Yunus a.s. eram palavras que traziam consigo muita verdade, que não eram palavras humanas, mas sim palavras divinas, que era necessário arrepender-se e pôr em prática essas palavras. Constam algumas narrações que este povo, depois de pressentir que o castigo estava para cair sobre eles, castigo divino, então eles se humilharam perante Allah subhanahu wa ta'ala, despiram-se de toda aquela arrogância, de todas aquelas vestes. Consta também que até nas vestes eles tiveram que pôr aquelas vestes dos monges, e outras narrações dizem até em sacos, eles começaram a vestir sacos como uma forma de mostrar a sua humildade e a sua humilhação perante Allah subhanahu wa ta'ala, para que Allah pudesse perdoar a eles. Tanto homens como mulheres, os seus reis, todos eles reconheceram o poder de Allah subhanahu wa ta'ala e acharam que era a altura de se resignar e também de baixar a sua arrogância, o seu orgulho e acatar aquilo que era a mensagem de Yunus a.s.
consta também que até os animais, eles arrependeram-se não, também se humilharam e mostraram a preocupação quanto ao castigo estava evidente, estava iminente. E tudo isto foi uma forma de poder obter a salvação, obter a misericórdia e a compaixão de Allah subhanahu wa ta'ala. Por causa deste sinal de arrependimento, e destas súplicas que este povo fez a Allah subhanahu wa ta'ala, e também dos animais, da súplica dos animais todos, Allah subhanahu wa ta'ala teve misericórdia deles e não enviou este castigo e salvou este povo do castigo, portanto, daquilo que estava prestes a cair. E este castigo era um castigo severo que iam ter ainda aqui neste dunya. E Allah subhanahu wa ta'ala fala disto, portanto, no Corão, quando aborda a questão deste povo que rejeitou o Yunus alayhi salam e em seguida eles se arrependeram e foi, portanto, por aí onde que Allah subhanahu wa ta'ala perdoou a eles e deu a eles a dignidade que eles mereciam e manteve a eles na posição que estavam antes. Portanto, iremos dar continuidade a esta lição na próxima edição, inshallah. Fazemos dua que Allah subhanahu wa ta'ala aceite de nós e possamos tirar lições desta história deste povo de Yunus alayhi salam. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik salim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad